Olá pessoal, voltamos mais uma aula aqui de modelagem matemática. Nas aulas passadas a gente aprendeu a diferenciar o que é modelo, o que é modelagem e vimos a parte de matematização, as etapas de obtenção do modelo matemático, né? Que é interação, matematização, obtenção do modelo e validação, né? Em resumo, seria isso. Hoje nós vamos apresentar um exemplo como é que a gente vai obtendo os modelos, né? Então, eu trouxe um exemplozinho bem prático, conhecimento básico, mas que precisa a gente prestar atenção. Então, vamos apresentar um problema e logo depois nós vamos desenvolver a matematização e obter o modelo para resolver o problema. Então, vamos considerar esse problema aqui. Consideramos um criador de frangos, no qual sabe-se que para uma otimização da produção, deve-se colocar de 10 a 14 frangos por metro quadrado. Se esse criador possui uma tela, obtenha as medidas para a melhor disposição do cercado, de modo quadrangular, aproveitando uma parede disponível para um dos lados do cercado. Então, observe que nós temos um cercado em que vai ser aproveitada uma parede e nós vamos ter nesse cercado 3 lados, não é isso? E que o objetivo aqui é tentar fazer esse cercado de tal modo que se tenha a maior área possível. Que quanto maior a área, mais frangos a gente coloca. Porque eu tenho que colocar de 10 a 14 frangos. E aí, quanto maior a área, mais frangos, maior será a produção, consequentemente, melhor vai ser para o criador. Então, vamos analisar a etapa. As etapas da modelagem, nós vimos na aula passada, são quais? Interação, matematização, obtenção do modelo em si, e aí interpretar e avaliar os resultados. Se tiver ok, a gente fechou. Se não tiver, a gente volta para as etapas, né? Então, vamos lá. Qual é a primeira parte? A gente interagir com o problema. A interação com o problema, o que é que a gente percebeu lá do nosso problema? Que a gente viu? Que devemos colocar de 10 a 14 frangos por metro quadrado. Essa é a primeira informação que tem lá e que aparece em números. Para a gente trabalhar a parte de matemática. Então, são de 10 a 14 frangos por metro quadrado. O cercado é quadrangular, é uma informação que foi colocada também. Nós vamos fazer um cercado quadrangular, pode ser um retângulo, um quadrado, um losango, mas é essa a ideia. Tem que ser quadrangular. Um dos lados é uma parede. Então, o que é que a gente sabe? Que um dos lados vai ser uma parede. Então, nossa cercado é quadrangular, mas um dos lados já se tem. Nós vamos aproveitar uma parede. Então, nós vamos ter que utilizar a tela para cercar 3 lados que tem do cercado. Esse cercado tem que ser expandido de tal modo que se tenha a maior área possível. Então, mesmo usando só 3 lados, a tela cobrindo 3 lados, a gente tem que ter a maior área que der para cobrir, para aumentar a produção. Uma coisa interessante é que não foi informado o tamanho da tela. Ele só diz que se tem uma tela, mas ninguém sabe qual é o tamanho dessa tela, em termos numéricos. Então, consequentemente, a gente vai ter que associar um tamanho qualquer da tela. A gente vai fazer de modo geral, né? O que é que nós vamos fazer? Um modelo geral capaz de satisfazer qualquer tamanho de tela. Então, o nosso modelo, a gente tem que obter essa informação para satisfazer para qualquer tamanho. E eu tendo o tamanho, depois eu só aplico no modelo e eu tenho as dimensões. Não é isso? Então, é essa a ideia. Então, eu tenho que ter o tamanho a partir desse sentido. Tá? Então, vamos lá. Começando o nosso processo de matematização. Temos uma parede e a partir dela iremos fazer o cercado. Então, está aqui. Vamos imaginar que essa parte de cima seja a parede e que aqui está a dimensão dos 3 lados do cercado, né? Bem definido. Então, essa é a primeira situação. Tá? Então, vamos analisar dentro desse contexto. Ora,
Se eu sei que a tela tem um comprimento qualquer, então eu vou chamar de L o comprimento e vou chamar de x e de y as medidas do cercado. Então nós temos aqui a parede, o comprimento L da tela e x e y para o cercado. Desse modo, não é difícil a gente perceber que o comprimento da tela é quem? É y mais 2x. É y mais 2x. Agora é fácil perceber isso. E que a área é x vezes y, porque nós estamos pegando uma fórmula de um retângulo, mas se o x for igual a y, vai ser um quadrado. A gente vai perceber isso no decorrer do modelo, né? Então, tá aí. Então, essas são as primeiras informações matemáticas que eu tenho. A área, x vezes y, e que o comprimento da tela é y mais 2x. Fácil de perceber. Ora, sendo assim, o que é que a gente tem? Que o meu L, eu posso isolar o y. O y vai ser quem? Como o L é y mais 2x, então o y é L menos 2x. Y é igual a L menos 2x. Assim, nós temos que nossa área é x vezes y. Minha área x vezes o y é L menos 2x. Então, vai ficar x vezes L menos 2x. Então, x vezes L dá L vezes x, menos x vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Então, minha área em função de x, do lado x, é Lx menos 2x ao quadrado. Para obtermos a área máxima, o que é que a gente precisa fazer? Vamos utilizar a derivada, né? Vou fazer a primeira derivada igual a zero. Que a gente já estudou lá no cálculo, né? Então, fazendo isso, primeira derivada igual a zero, eu tenho um ponto crítico. Eu obtenho o máximo ou o mínimo da função, ok? Então, vamos lá. Fazendo a primeira derivada de a de x. A linha de x é quem? L vezes x, então, se eu derivar, vai sobrar só o L, que eu tiro o x, né? Menos 2x ao quadrado. A derivada de 2x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E tiro o expoente do x ao quadrado, fica 4x. Tá? Então, a primeira derivada é L menos 4x. Então, está aí a primeira derivada. Fazendo essa primeira derivada igual a zero, nós vamos só obter a otimização, né? O processo, obteremos os pontos máximos e mínimos da função, né? Então, quem é a primeira derivada de quem é a linha de x? É L menos 4x. Então, L menos 4x igual a zero. Então, 4x é igual a L, né? Fácil de ver isso. Então, quanto é o lado x? O lado x é L sobre 4. Então, encontramos o valor de x em função do comprimento L. Então, um dos lados é L sobre 4. Então, um dos lados é a quarta parte do comprimento da tela. Então, obtive a primeira informação. Sendo assim, vou lá obter o outro lado, porque a gente sabe que y é L menos 2x. Então, substituindo o x aqui, o que é que eu tenho? L menos 2 vezes L sobre 4. Então, o meu y vai ficar L menos L sobre 2. Logo, o y é L sobre 2. Ora, descobri um lado que é o lado sobre 4, né? A quarta parte, e o outro lado é a metade do comprimento L. Então, quem são as dimensões do nosso problema, né? Então, verificando as etapas aqui de modelagem, a gente tem o seguinte: interação, matematização. Qual é o modelo? O modelo é um retângulo em que tem um dos lados, que é a metade, e o outro lado tem que ser a quarta parte, ou seja, do comprimento da tela. Então, um dos lados é a metade da tela e o outro lado é a quarta parte da tela. Então, vamos lá, ó. Conforme foi colocado, né? Esse é o nosso modelo. Vai ter dimensão metade do comprimento da tela e o outro lado a quarta parte do 1/4 do comprimento da tela. Então, foi o que a gente obteve. Então, verificando isso aí, a validação, vamos supor que tivesse o comprimento de 80 metros, essa tela. Se tivesse 80 metros de tela. Olha como é que isso ficaria. Nosso cercado teria quais dimensões? Então, 80 sobre 4, 20. 80 sobre 2, 40. Então, a gente teria
a metade do comprimento seria 40, um quarto do comprimento 20. Então a gente teria um cercado de 20 por 40 ou 40 por 20, como vocês desejarem. Isso aí seria a dimensão do cercado. E a nossa área seria de 800 metros quadrados, ou seja, aproximadamente 8.000 frangos, entende? Ou 11.200 frangos, né? Que é de 10 a 14 frangos, né? Então, mas ele não pedia a quantidade de frangos, ele pedia a dimensão do cercado. Então, tá aí. Então, vocês podem até fazer um backtest, né? Façam um teste aí, aumentando para o comprimento 41 e a dimensão 19, né? Quanto seria a área? Ou o contrário, 39 e 21, 38 e 22. Vocês podem pegar uma calculadora e fazer os testes. Vocês vão ver que 40 por 20 é a maior área, né? Então, obrigado, pessoal. Bons estudos para vocês. Nós vamos passando uma atividade para vocês fazerem um modelo. Vocês vão desenvolver esse modelo e postar lá na plataforma as conclusões de vocês. Agradeço e até a próxima.